Olá você, seja bem-vindo a mais um programa Dicas Tributárias. Outro dia eu vi uma publicação numa rede social que dizia o seguinte: o casal se conhece no divórcio, os irmãos se conhecem na herança e os amigos se conhecem na dificuldade. Dessas três verdades, duas eu já pude comprovar na minha vida pessoal. Só não comprovei uma delas, que é o fato dos irmãos se conhecerem na herança. Primeiro, porque infelizmente não tenho mais meu irmão por aqui. E segundo, que também meu pai não tem nenhum patrimônio para deixar para nós. Mas na minha vida profissional, eu já vi essa verdade acontecer diversas vezes. E essa é uma verdade que pode ser mudada. E esse é o nosso assunto dessa semana: planejamento sucessório. Todos nós vamos morrer um dia. A morte é uma consequência natural da vida. E do ponto de vista material, o que acontece quando uma pessoa falece? Primeiro, no próprio atestado de óbito já tem lá se deixa bens a inventariar ou não. Existindo bens e existindo herdeiros, esses bens são inventariados, ou seja, são arrolados todos eles. Nomeia-se um inventariante, normalmente um membro da família, e esse inventariante ele tem o trabalho de juntar todos os bens, juntar também todos os passivos que essa pessoa tenha deixado, e depois fazer o chamado formal de partilha, ou seja, distribuir esses bens entre os herdeiros. E é nessa hora que as contendas começam. Porque os bens têm valores diferentes, os bens têm qualidade diferente. Você pode ter um carro de último tipo, como pode também ter um carrinho antigo na garagem que você gosta bastante. Você pode ter um apartamento duplex e um por andar, num lugar nobre. Pode ter uma casa na praia também, numa praia bastante valorizada, mas você também pode ter aquele apartamentinho pequenininho que você comprou por uma questão de oportunidade, ou que você tinha no início da sua vida e você manteve ele com você, enfim. Nessa hora começam as discussões porque os herdeiros tendem a querer disputar a melhor parte do que iam a ser partilhado. E às vezes a discussão chega ao ponto de então se vender tudo e dividir o dinheiro. Então quando se faz uma venda forçada, normalmente essa venda forçada se perde valor, acaba havendo prejuízo para todo mundo, não só prejuízo material, mas existe também prejuízo emocional, existem discussões envolvidas, existem inimizades que são causadas, enfim, existe uma série de coisas. Já vi nesse momento se trazer ressentimentos de épocas passadas, enfim. Mas, como eu falei no início, essa é uma verdade que pode ser mudada. Então você, que é o titular dos bens, você pode fazer isso de uma forma bastante simples, não muito cara do ponto de vista de honorários profissionais. Você pode colocar todos os seus bens numa holding. Você pode constituir uma holding familiar patrimonial, onde no primeiro momento o único cotista seja você. Depois você pode trazer todos os seus herdeiros para dentro dessa companhia, através de doação das suas próprias cotas. Essas cotas podem ser doadas na proporção de cada um tem direito da herança e com reserva de usufruto. Ou seja, se for uma empresa operacional, se for uma holding que tiver gestão imobiliária, tiver aluguéis que ela recebe, todos os frutos dessa empresa vão para você, continuam com você. Eles só teriam a propriedade, mas não a posse de tudo aquilo que a empresa gerar, os lucros que a empresa gerar, dividendos, rendimentos, tudo isso continua sendo seu. Você não precisa partilhar nada disso agora, ou seja, a sua vida financeira não vai alterar em absolutamente nada. Pelo contrário, ela pode até melhorar se esses bens forem alugados, render algum tipo de aluguel que paga imposto na pessoa física, você pode até ter um ganho tributário com isso. Um outro ganho que você tem também é no ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. Dependendo do estado que você está, teria que ver se todos os estados têm da mesma forma que São Paulo. São Paulo, por exemplo, se você faz uma doação com reserva de usufruto,
a base de cálculo do ITCMD nesse momento é de apenas 1/3. Os outros 2/3 apenas quando o usufruto cessar, ou seja, quando você não estiver mais por aqui. Essa base de cálculo em São Paulo, ela pode ser que acabe um dia, porque já há uns 2 anos atrás foi colocado um projeto de lei na Lesp, e esse projeto de lei acabava com esse tipo de situação. Mas esse projeto de lei não foi adiante, eu não sei nem como está isso mais, que eu nunca mais ouvi falar dele. Mas você pode, também uma outra vantagem que você tem, que quando você faz uma doação, quando você faz uma partilha de bens imóveis, a base de cálculo do imposto é o valor de mercado daquele imóvel. Quando você faz uma doação de cotas, a base de cálculo é o custo contábil. Então você tem uma redução de base de cálculo nisso também. E você também tem uma simplificação de processos. Você não precisa ter mais um inventário gigante, horas de discussão, dias, meses de discussão, às vezes até anos. Tem inventário que leva ano para ser fechado. Nesse caso não. Nesse caso a sucessão já está automaticamente feita. A partir do momento que você não estiver mais por aqui, os seus herdeiros tomarão posse dessa companhia de verdade e aí eles decidem fazer o que quiser, mas respeitando a legislação societária. Então, se alguém quiser sair da sociedade, leva um pedaço dele. Se alguém quiser comprar uma parte de outro, também paga, remunera, enfim. Então, já fica embaixo dos ditames da legislação societária. Não tem mais uma discussão em relação à sucessão. E outra coisa também que você pode fazer, você pode resguardar os seus direitos nessa companhia, porque você vai passar a ser um cotista minoritário, já que você vai doar a maioria das suas cotas. Mas você pode também, através de uma cláusula específica no contrato social, você reter para você o que se chama numa sociedade anônima a Golden Share, que é uma cota que te dá o privilégio de vetar qualquer coisa que os outros sócios queiram fazer. Então, porque também tem esse risco também de alguém querer vender alguma propriedade da empresa e você tem um poder de veto. Esse planejamento ele pode ser um pouquinho também mais sofisticado se você quiser explorar a legislação de países que tem aí uma sucessão um pouco mais tranquila do que aqui. Você pode também ter uma holding lá fora que controle a holding daqui de dentro e colocar tudo isso para uma jurisdição internacional. Pode ser feito isso também. Enfim, o importante é que para você que tem um patrimônio e você tem herdeiros e você não quer que seus herdeiros, depois que você partir, briguem, discutem, role alguma inimizade entre eles por conta disso, você pode fazer isso agora, você pode deixar a situação plenamente resolvida agora e vai ser bom para todo mundo, principalmente para você enquanto vivo também, porque os custos de tudo isso são infinitamente menores do que o custo de um inventário. Se você tem a opção também de fazer um inventário administrativo, ou seja, se os seus herdeiros não são menores de idade, todo mundo está de acordo, você pode fazer um inventário administrativo que ele é levado ao cartório apenas para registro. Mas, na maioria dos casos, acaba progredindo mesmo com o inventário judicial e, no final da história, a justiça que vai homologar a partilha. E isso é bastante desgastante. Então, se você tem essa situação, pense nisso, consulte alguém da sua confiança. Se você não tiver ninguém para consultar, eu estou à disposição para ouvi-los. Os meus dados estão aqui embaixo. A gente pode trocar uma ideia sem qualquer compromisso em relação a isso, só com o objetivo de te ajudar a construir uma sucessão suave, harmoniosa, como eu acho que deve ser. Bom, esse era o papo dessa semana. Um abraço para vocês, boa semana, que Deus abençoe e dê uma semana produtiva para todos vocês. Tchau!